Mais uma vez chegando a mais uma virada de ano. E o brasileiro se pergunta todo final de ano, será que o ano que vem vai ser melhor? Será que viveremos em um Brasil mais decente no próximo ano? E todo final do ano a gente tem a mesma história se repetindo. Escândalos de corrupção, falcatruas, políticos envolvidos, STF agora envolvido até a raiz. E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade no Brasil que todos os anos aflige o nosso país? É mudar a nossa mentalidade. É começar a entender que a culpa de tudo isso que acontece não é dos políticos que ali estão, não é do Supremo Tribunal Federal, é sua, é minha. É o cidadão começar a aceitar a sua responsabilidade sobre os problemas que acontecem no Brasil. E eu vou trazer um resumo aqui para vocês, um resumo mais direto do que aconteceu, uma retrospectiva do que aconteceu nesse negócio do Banco Master nos últimos dias, semanas, né? Vamos lá se consigo pegar aqui. Ó, o Banco Master quebrou e o dono foi preso. A fraude investigada passa dos 12 bilhões de reais. Cara, é 12 bilhões de fraude, 12 bilhões de escândalos. E no meio desse escândalo aparece contratos milionários, ministros do STF, aviões particulares e decisões judiciais suspeitas. Essa história não é normal e precisa ser contada. Daniel Vorcar é o controlador do Banco Master, um banco que cresceu oferecendo juros fora da realidade do mercado. Cresceu rápido, cresceu errado e terminou em liquidação e prisão do próprio dono. Vamos lá, galera. Uma coisa que é muito importante todo mundo entender é que as coisas não é fácil. O mundo não é fácil. Viver não é essa facilidade que às vezes esses gurus, Pablo Marçais, entre outros, vêm e contam para vocês. Ah, não, faz um investimento aqui, faz um aporte aqui, você vai crescer, você vai melhorar de vida. Não, cara, o mundo não é isso não. A realidade não é essa. É difícil, você ganhar dinheiro no Brasil é difícil, você manter esse dinheiro é muito mais difícil ainda. E aí me aparece um banco com rendimento em torno de 40% a mais do que os outros bancos estão oferecendo normalmente, e o cidadão brasileiro acha que achou a galinha de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro, e investe todo o seu patrimônio. Poxa, cara, quando você vê uma promessa ser muito grande, desconfie. Olhe para a promessa e fala, pô, isso aqui tá errado. Tem algo de errado aqui, eu não posso acreditar nessa fonte dos desejos que aqui na minha frente está. E aí o brasileiro aportou bilhões e bilhões e bilhões. E aí culminou nesse escândalo bilionário envolvendo autoridades, políticos e muito mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. O Banco Central liquidou o Banco Master. No mesmo dia, a Polícia Federal prendeu o Daniel Vorcar no aeroporto tentando deixar o país. O cara vem, rouba descaradamente, faz esse gambalacho fiscal econômico no Brasil e quer simplesmente fugir. Será que ele não tinha sido avisado? Será que ele não tinha sido preparado para isso? Eu desconfio de muita coisa aqui no Brasil. E eu desconfio principalmente disso. Porque a gente tem escândalos aí desse modelo, né, desse naipe. E vamos lá, vamos apontar os primeiros detalhes. A investigação aponta fraude bilionária, títulos sem lastros, carteiras fictícias, manipulação de balanços e mais de 12 bilhões de reais sob suspeita. Até aqui já seria um dos maiores escândalos financeiros recentes no Brasil. Mas tem mais. Vamos continuar pro absurdo? No centro de tudo isso, o contrato de 129 milhões ligados a Alexandre de Moraes. Vamos falar disso? Vamos falar um pouquinho disso? No celular de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal encontrou um contrato, no mínimo suspeito, que previa até 129 milhões de reais para o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Cerca de 3,6 milhões de reais por mês. Por 3 anos. Cara, imagine você ter um contrato de 3,6 milhões de reais por mês para ter ajuizado apenas uma ação. Qual escritório de advocacia no Brasil não queria uma mamata dessa, não queria um contrato desse? Aí eu pergunto para você, você acha que isso tudo é mera coincidência? Ou que esse contrato foi favorecido?
a essa pessoa por ela ser esposa do Alexandre de Moraes. Você acha que essa senhora é tão competente? Ou será que isso foi devido à posição estratégica do marido dela, né? Tire suas conclusões. O contrato dava atuação ampla do escritório junto ao Banco Central, Receita Federal, PGFN, né? CAD e Congresso Nacional. Isso não é boato. Isso foi noticiado pelo Globo, pela CNN Brasil, Correios Brasiliense, entre outros meios de comunicação. Um banco investigado por fraudes bilionárias pagava valores milionários a um escritório ligado diretamente à família do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Olha para você ver como as coisas aqui no Brasil estão entrelaçadas. É sujeira, é a Suprema Corte brasileira que deveria zelar pela Constituição, pelo país, pelo brasileiro, mas que aparentemente trabalha pelos interesses próprios. Aqui no Brasil sempre é assim, sempre tem um jeitinho, sempre tem uma forma de burlar a justiça, de burlar a lei brasileira. E quem deveria mais prezar pela lei é quem mais extrapola as suas funções, que é o Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha, até hoje, o Senado, que é o responsável de fiscalizar o STF, não ter impeachmentado nenhum ministro. A gente já teve mais de um presidente impeachmentado e nunca teve um ministro da Suprema Corte. Por quê? Eles são intocáveis? Qual é o motivo de não investigar a Suprema Corte brasileira? De não investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Qual é o motivo de proteger tanto essas pessoas? Vamos continuar aqui. O Banco Master tentou ser vendido ao Banco de Brasília, BRB, né? Aquele escândalo ali envolvendo o governador, que envolve também o Alexandre de Moraes. Olha para você ver o absurdo. Essa operação pedia aval do Banco Central e foi barrada. Parabéns aí ao Daniel Galípolo. Eu não gosto muito dele, pelos envolvimentos dele com o PT, mas temos que admitir, acertou, fez certo, parabéns. Durante esse processo, reportagens revelaram contatos diretos do ministro Alexandre de Moraes, onde a esposa tem um contrato de 130 milhões, né? Junto ao Banco Central. Olha que suspeito. Só podia ser Brasil, né? Funcionários do próprio BC, Banco Central, relatam que o ministro esteve tratando do assunto. O fato é, o banco negociava a sobrevivência, o STF apareceu no caminho e o caso explode politicamente. O ministro da Suprema Corte intervindo por um banco privado que tinha escândalos financeiros gigantes. Aí esse ministro aparece atuando em favor do banco, junto ao Banco Central. Vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes disse que as atuações dele junto ao Banco Central não foi sobre o Banco Master, mas sim sobre a Magnitsky. Necessidade nenhuma. Qual a relação entre a Magnitsky e o Banco Central? Cara, nenhuma. Isso é só uma desculpinha para boi dormir, para enganar você. Vamos lá. Agora vamos para o Dias Toffoli, né? Porque não tem como só o ministro estar sujo. O caso chega ao Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli se torna um dos ministros mais ativos no processo. Tendo voado, né, viajado em avião particular, no jatinho, para a final da Libertadores ao lado do advogado ligado ao Banco Master. No dia seguinte, decisões favoráveis ao banqueiro vieram à tona. Olha só que conveniente. Você viaja com o advogado do cara ontem, hoje você dá decisões favoráveis ao cliente do cara que você estava viajando. Só Brasil para acontecer esse tipo de coisa. Colocando sigilo, né, no processo, na movimentação do processo, intervenção direta no processo. Essa sequência foi noticiada e gerou questionamentos públicos sobre os conflitos sobre o conflito de interesse. Juntando tudo, banco quebrado, fraude bilionária, contrato de 129 milhões ligados ao ministro do STF, à esposa do ministro Alexandre de Moraes, contatos com o Banco Central em negociações sensíveis, né, para não dizer o mínimo, ministros viajando junto com o advogado do banco,
e decidindo logo depois sobre o caso, né, dando decisões favoráveis. Isso não é uma coincidência simples, gente, não é. Isso é uma prostituição do sistema judiciário brasileiro, para não dizer outra coisa. Isso é uma falcatrua, isso é uma ladruagem, isso é uma pilantragem. Isso é um padrão que em qualquer país sério, né, exigiria uma investigação profunda. Mas aqui no Brasil, nada é sério. Os políticos não são sérios, o judiciário não são sérios, o povo brasileiro não é sério. O povo brasileiro não tem compromisso. Gente, eu também estou perplexo, assim como todo cidadão, né? Mas, deixando claro aqui, eu não estou condenando ninguém. Eu estou mostrando e contando notícias que foram amplamente divulgadas na mídia. Então não estou aqui para ser juiz, para apontar o dedo e dizer quem está errado e quem está certo. Mas todas as evidências mostram a promiscuidade da justiça brasileira em relação a isso, né? O que acontece? O Banco Master quebrou, o dono foi preso e o sistema correu para segurar o caso, para blindar as pessoas envolvidas. Ai, gente, isso é... Vamos lá, a pergunta é simples. O Supremo existe para proteger a Constituição ou para proteger amigos e poderosos? Porque sempre que a conta não fecha, né, o Supremo aparece de forma, no mínimo, suspeita, dando decisões, no mínimo, imorais, certo? E o final de tudo, o cidadão, o brasileiro, o povo, é quem paga por tudo isso, é quem se lasca nesse assunto todo. E assim, para encerrar esse vídeo aqui com vocês, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que esse 2025 se torne um ano marcante em 2026, onde diversas figuras políticos que estão envolvidos em escândalo, que se envolveram em escândalos nesse ano, sejam presas e condenadas em 2026, e que o Brasil mude. Ano que vem temos eleição. Temos um cachaceiro pingunço, o maior ladrão da história do Brasil, chamado Lula. Temos Flávio Bolsonaro, rachador, chocolateiro, vagabundo, quadrilheiro, como oponente dele. E correndo por fora a gente tem Ratinho Júnior, que não sabe se vai ser candidato, Zema, que não vai ser candidato, sabe se vai ser candidato ainda, e o próprio Caiado. E no meio disso tudo, temos uma opção. Renan Santos, do Partido Missão, recém-fundado, que tem planos, projetos para mudar o Brasil e para fazer com que a gente se torne um país respeitável, um país digno, que o cidadão brasileiro consiga ter no mínimo dignidade. Tudo isso que eu li aqui agora, gente, que eu trouxe para vocês aqui agora, está aqui. É uma pesquisa aqui da internet, então eu peguei, nada é tirado da minha mente, tudo foi amplamente divulgado, tudo foi amplamente documentado. E esse é o país onde o porte mija no cachorro e o brasileiro, o cidadão comum, paga toda essa conta. Valeu, muito obrigado. Se inscreva no canal. Se chegou até aqui no vídeo, escreva. Feliz 2026. E vamos para mais um ano na esperança que o Brasil se torne um país decente para todos nós. Valeu, muito obrigado. Meu nome é Johnny e fui!